Olá, como você vai? Continuando o segundo vídeo de administração eclesiástica, regras parlamentares. Estaremos falando agora da votação. O que é a votação? A votação é um intuito democrático de direito aonde é conferido às instituições filantrópicas, religiosas, ONGs, e algumas empresas, principalmente empresas onde existe empresas SA, onde que tem sociedades anônimas, aonde que tem sócios de diretorias. Essas votações, elas vão sempre ter a objetividade de ter conselhos mediante uma proposta, visando derrubá-lo, visando prosseguir com a proposta, melhorar a proposta, ou melhorar colocando alguns, inserir, aumentar a proposta, ampliar a proposta ou reduzir a proposta. Essa discussão ela é válida para tal coisa. Então esta votação ela serve para isso, para que venham tomar uma decisão em conjunto, juntamente com a membresia, aonde é que está ali sendo colocado aquela proposta em ação. Então, dependendo do estatuto, as reuniões se darão na esfera do presbitério ou do ministério, dependendo da igreja que você for, e outras será na congregação mesmo, ou alguns assuntos mais sérios discutido dentro do conselho, dentro dos conselhos da igreja, conselho fiscal, conselho financeiro, conselho religioso, conselho educacional, conselho infantil, conselho de missões. Assim, há uma discussão ampla sobre o assunto, há uma votação, dependendo do estatuto, aí há uma comunicação à igreja, ou mediante a discussão, essa proposta já vai discutida e para ser aprovada mediante os membros da igreja. Quais são os tipos mais comuns de votação? É a metade mais um, aonde vê os presentes da reunião, se alguns estatutos limitam o número de presentes, o mínimo daquilo dali, a reunião não pode ser aceita, não tem quórum para tal coisa. E mediante a isso pode se tratar ali de um trabalho onde a votação ela vai surgir, 10 pessoas presentes, se 6 votam a favor, a proposta vai, se 6 votam contra, a proposta cai por terra. Tem a totalidade, alguns assuntos tem uma pontuação ou uma notação em questão de estatuto ou regimento interno, que deve ter totalidade, né, de pessoas para a votação. Exemplo, quando é exigido unanimidade de votos. Essa é a proposta para a dissolução de uma igreja. Há necessidade de 90% de voto para a dissolução, destituição de pastor. Há necessidade de 90% ou de 70% de votação para que o pastor seja destituído do seu cargo eclesiástico. Como são votações mais sérias, então há uma necessidade de uma totalidade ou um número determinado de pessoas. Isso é feito para proteger o patrimônio da igreja, para proteger a denominação ou até mesmo o próprio pastor. De repente tem um grupo contrário a ele, pode ser colocado dessa maneira. Maioria dos presentes, essa maneira é uma forma de tirar o gesso das instituições, porque algumas reuniões, como eu disse aqui anteriormente, eram feitas terça ou quarta-feira, dependendo das denominações.
Então, às vezes não tinha quórum suficiente. Aí você coloca no estatuto que essa votação será feita com maioria dos presentes. A igreja tem 100 membros, mas foram 4, então se 3 votam a favor, está tudo certo. Aí os outros não têm problema algum. Maioria dos votantes, quando vai estabelecer votos, e esses votos vão anunciar às pessoas, porque pode ter abstenções, voto nulo, então a pessoa às vezes não fecha assunto sobre aquilo, ela não vai se posicionar nem contra e nem a favor. O outro vai anular o voto porque não quer participar dessa decisão. Então, dessa maneira, a votação é mediante os votos presentes, a maioria dos votos presentes, ou votos também válidos, que também é quase o mesmo conceito. Quais seriam as características do voto ou modos de votação? Temos o voto secreto, que é onde a pessoa vota sem se identificar. Isso geralmente é colocado em pauta quando há uma administração e a pessoa tem de fazer uma votação concernente à administração que é atual. Cédulas, que a pessoa pode ser identificada na cédula ou não. Mecânica, que é através de aplicativos que hoje existe, até mesmo alguns aplicativos que fazem para a igreja, você entra, se registra como membro, aí você pode apertar numa votação sim ou não, e ali o secretário já tem o informe, o resultado da eleição de uma maneira online, rápida, e de maneira simbólica, como disse antes, falando uma palavra. Quem concorda diz sim, quem não concorda diz não, quem concorda diz amém, quem concorda se coloque de pé, levante a sua mão se você concorda. Então isso é uma forma simbólica. E a votação, ela deve ter sempre um encaminhamento, tendo uma breve palavra do presidente, visando sempre colocar um engajamento maior das pessoas concernente o assunto que vai ser tratado. Então poderá ser pedido verificação de voto, se esse voto for simbólico. Se esse voto for simbólico, então a pessoa pode pedir a confirmação dos votos, contando ali as mãozinhas para cima ou pedindo para ficar de pé, para evitar que tenha problemas mais à frente. Uma outra maneira de se comportar dentro de uma reunião é saber claramente o que falar em meio a uma reunião. Como que eu vou me direcionar? Quais são as palavras que são geralmente utilizadas? Exemplo, temos a palavra à parte, que é uma breve interrupção que é dada quando o orador está fazendo a proposta. Ele está fazendo aquela proposta, aí, senhor orador, eu gostaria de ter uma parte, e aí você faz um comentário se assim for concedido. Assembleia Geral, que é a reunião dos membros total. Cair a sessão é quando não tem quórum suficiente, então tem uma votação, olha, mediante falta de quórum, nós estamos, então, essa sessão vai ser encerrada. Vamos cair a sessão. E item, que são as propostas que serão dadas naquele momento. Então encerramos o segundo vídeo e vamos nos direcionar para o terceiro vídeo. Já nos encontramos.